Estamos agora no terceiro tópico da lição desta semana, lição que vem tratando sobre o tema da mordomia cristã. O título, na verdade, é Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Nesse terceiro tópico, vamos considerar sobre o tema Desfazendo a maldição. Talvez na sua avaliação, no seu autoexame, perceba que por algumas razões você não está no caminho da bênção, como já foi mencionado mais atrás. Mas como sair dessa situação? A lição já mencionou um pouco, mas vamos nos aprofundar ainda mais sobre essa questão. Irmão Wagner, será que existe alguma forma de desfazer uma maldição? Acho interessante essa pergunta, né? A pessoa é amaldiçoada, é para o resto da vida, é assim? Bom, não. Existe uma forma assim. Na verdade, uma sugestão do próprio Deus, né? O antídoto contra a maldição é se colocar novamente no caminho da bênção, né? Então, no contexto do profeta Malaquias, o povo havia se afastado e o povo, né, fez uma reclamação. Deus responde a pergunta com uma outra pergunta: pode um homem roubar a Deus? E aquela sentença triste, né, que a gente nem gosta muito de falar, mas agora há o antídoto. O antídoto é: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazer o quê? Prova de mim. Fazer prova de mim. Qual que é o antídoto? Se colocar novamente no caminho das bênçãos, devolvendo a Deus o que lhe pertence. O que é de Deus, Wesley. Né? E aí, novamente, estamos no caminho da bênção. Certo. Então, não existe como solucionar este caso com uma atitude aleatória, diversa. A solução disso é voltar a praticar exatamente aquilo que está prescrito, né? Exatamente. A nota, ela menciona de um momento durante o período da irmã White em que foi apresentado a questão de que muitos estavam retendo aquilo que era do Senhor. E para corrigir, então, esse erro relacionado aí a dízimos, as pessoas, então, elas se comprometeram a restituir e fizeram isso através de nota promissória, né? Que é o compromisso assinado ali certinho do parcelamento, da devolução daquilo que então ficou para trás, né? Então, nesse caso, não é um simples Senhor, me perdoa e daqui para frente está ok. Isso também faz parte do passo, né? Mas existe aqui um aspecto relacionado a um acerto de contas do período em que não foi devolvido, né? Ou não foi levado o dízimo à casa do tesouro. Irmão Luzulei, Sim. Me permita, tem um texto no livro Conselhos sobre Mordomia, na página 64, que diz que a oração, ela não substitui o dízimo. Ou seja, o objetivo da oração é nos colocar em harmonia com Deus, mas ela não paga nossas dívidas, né? Não, Senhor, eu vou orar e está tudo certinho, né? Não. O caminho correto é esse que foi feito aqui na época da irmã Ellen White. E teve lições atrás uma lição atrás que teve esse mesmo contexto, essa mesma história aqui. E eu já contei lá no canal Conectados, em algum outro momento, evento sobre mordomia, a experiência de um jovem que fez essa mesma experiência aqui. Ele viu essa história, né, o que aconteceu na época da irmã Ellen White, justamente uma mensagem, e ele teve o desejo de também colocar sua vida em ordem. Estava debaixo de grande maldição também. Fez uma nota promissória ali, levou na tesouraria, nós oramos junto com ele e rapidamente ele resgatou essa nota promissória e desfrutou das bênçãos, né? Sim. Então, até hoje, né, Deus tem cumprido a sua promessa e o caminho correto é esse aqui, a experiência que a irmã Ellen White ela vivenciou, né? Certo. Agora, o fato de estar retendo dízimos, de não haver liberalidade nas ofertas, traz consequência, né? Qual é a consequência de os dízimos não estarem indo aonde deveriam? Acontecia lá na época do povo de Israel, né? Quando o povo recolhia a mão, quando não devolvia. Os levitas que deveriam estar ali ministrando no templo, né? Cuidando das coisas de Deus, eles
como é que eles eram sustentados? Não tinha como, não entrava o recurso. Então, eles iam fazer qualquer outra coisa, né? Eles iam atrás do seu próprio sustento, né? Fugia cada um para a sua terra e a casa de Deus ficava desamparada. Né? Sim. Então, hoje, da mesma forma, Luzley, a Ellen White diz que onde poderia haver 100 missionários, tem apenas o quê? Um. Porque muitas vezes a negligência da minha parte, né? De devolver a Deus o que lhe pertence. Então, falta obreiros, falta pastores. Né? Agora, essa negligência, ela pode ser fruto de um descontentamento ou do pensamento de que o recurso não é bem administrado. Isso justifica? Não justifica. Que a nota comenta sobre isso e... Não justifica, irmão Luzley. Na verdade, essas reclamações elas devem ir para o canal correto, né? Deva ser feito no canal correto, mas não devemos reter o dízimo só por causa disso, não. Porque quem está administrando de forma errada, ele vai receber do Senhor a recompensa também. Sim. Então, pela falha aparente da administração de outros, eu vou me colocar sob a maldição, porque a advertência é clara, né? A gente não deve reter. Então, devemos encaminhar para o canal correto, não é isso? A reclamação, mas não devemos reter de maneira nenhuma os nossos dízimos, porque nós estaremos acarretando maldição para nós. Esse aspecto, ele se encontra com aquele episódio onde perguntaram para Jesus se era correto devolver impostos a Roma, né? Exatamente. E Jesus, então, ele menciona que devemos dar a César o que é de César, e o governo romano era um governo corrupto. Era um governo onde nas suas cortes aconteciam as mais sérias barbaridades, mas ainda assim Cristo disse, dê a César o que é de César. E não dê toque a Deus, no de César, né? Deixa o de César. E daí, o outro lado, dê a Deus o que é de Deus. Mas onde que esse dinheiro era depositado? Era lá no templo. Mas que espécie de sacerdócio existia naquele tempo? Será que era um sacerdócio justo, correto, exemplar, zelando pela verdade? Não. Jesus falou, dê a Deus o que é de Deus, ao passo que esse recurso era entregue lá no santuário, lá no templo, e quem fazia uso desses recursos foram as pessoas que mataram Jesus. No entanto, Jesus não pediu para desviar, né? Não, vamos fazer um caixa aqui paralelo. Exatamente. Nós vamos criar uma nova missão. Não, a resposta de Cristo era dê a Deus o que é de Deus e a César. Manda para o canal correto. Deixa nas mãos de Deus a consequência, não é isso? Aqueles que estão administrando de forma errada vão ter que responder perante Deus também. Como eles tiveram, né? Exatamente. Aqueles líderes, eles tiveram e ainda terão a sua parte no juízo final. Por conta das suas atitudes, das suas ações. Então, não é competência minha fazer o julgamento e, em base desse julgamento, desviar o recurso de onde ele deve ser posto. E deve ser levado à casa do tesouro. Não existe nenhum texto, nem do Espírito Cia, nem da própria Bíblia, dando essa sugestão de reter nesses casos. Né? Não, o dízimo deve ser encaminhado e pronto. A reclamação vai para o canal correto. E o dízimo, ele deve ser encaminhado à casa do tesouro. Porque você retendo esse dízimo, o Luzley, tem experiência assim, muito triste. Pessoas que retiveram e foram amaldiçoadas. E não é o desejo de Deus para o seu povo. Muito bem. Agora, o texto faz menção de celeiro. O que o celeiro significa? E quem era o responsável por ele? Bom, o celeiro aqui era onde se armazenava, né? Se armazenava todo o dízimo que era levado através de cereais, frutos. Enfim, e era, né, né, justificado o uso do termo também, porque é diferente de hoje que nós... A moeda era isso, né? É diferente de como era anos atrás, quando nós levávamos o dinheiro, e é diferente de hoje, quando nós apenas trabalhamos com dados de valor, né? Fazendo uma transferência bancária. Ali se levava o fruto mesmo. Exatamente. E o celeiro serve para armazenar, né, os frutos da terra. Exatamente. E esse celeiro era a tesouraria, né? Era a tesouraria ali do templo, ele tinha um local adequado. E, de acordo aqui com a palavra de Deus, era posto tesoureiros para tomar conta desses celeiros. Então, hoje,
O celeiro, o irmão Luzilei, é a tesouraria da igreja, né, da associação, e os responsáveis são os tesoureiros, eleitos pela igreja, né? Aquele irmão de confiança, né? Que tem as características aqui também, né? São fiéis, né? No cumprimento do seu dever. Podemos confiar neles para que administrem, para que levem esses recursos ao canal adequado, né? É isso que acontece na igreja hoje. Né? Exato. Muito bem, nesse terceiro tópico aprendemos sobre como desfazer a maldição. E percebemos que não é um caminho complexo, basta entender o equívoco e retomar, né, ali a prática correta. E Deus nos abençoa abundantemente, inclusive.